Boa noite a todos. Nós estamos na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje é 2 de novembro de 2021. Hoje é o dia de finados, não é? Por isso nós não tivemos as nossas atividades normais, os nossos cursos, e vamos realizar apenas a nossa palestra na nossa casa hoje à noite. Então, eu vou fazer a leitura do preparo do livro Lampadário Espírita, psicografia de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Joana de Ângeles. E a mensagem de hoje é do capítulo 12, chamado Imortalidade. E a Joana diz assim: não procures os que partiram para a imortalidade em dias a eles consagrados, nas tumbas onde se diminuem as impressões da forma, pois que lá não estão. Evita visitá-los nos campos dos despojos carnais, considerando que lá não os encontrarás. Seja qual for o roteiro por onde transitaram aqueles teus afetos, agora além da carne, ora por eles, pensa neles com bondade e amor. Transforma as moedas que iriam adquirir flores e velas com luzes frágeis demais para os atingirem, logo mais fanadas e mortas, bruxulentas e sem lume, em leite e pão, para débeis criancinhas esquálidas, em caldo quente e reconfortante, para velhinhos esquecidos nas sombras espessas da miséria, em medicamento refazente para enfermos em agonias e dores tormentosas, em agasalhos para corpos em absoluta nudez, em oportunidade de trabalho para a paz de família, o desemprego e desassossegados, em meios honrosos para todos aqueles que seguem pelo teu caminho, como homenagem a eles, os teus mortos queridos, que vivem e te bendirão o amor. O que fizeres em memória deles se transformará em motivo às suas aflições, atestado inequívoco de afeição, que não passará despercebido por eles. Desobstrui gavetas e armários e passa adiante o que conservas como lembrança deles, fazendo-os apegados a esses valores realmente mortos. Teus mortos vivem, respeita-os, homenageando-os através da bênção da caridade dirigida a outros. Enquanto a saudade macerava os corações atemorizados dos discípulos, após os sucessos da tarde trágica de Jerusalém, e a inquietação os sobressaltava pela madrugada do domingo, mulheres piedosas, entre as quais uma ex-cortesã, acorreram ao sepulcro aberto na rocha para visitar o inumado querido, encontrando, porém, a sepultura violada e vazia. Procurando informar-se do que sucedera, a jovem de Magdala defrontou-o, nimbado de safirina e radiosa luz, enquanto ele, sorrindo, sauda jubiloso: Maria! Diante dos entes queridos, mortos, recorda Maria de Magdala, aflita, e Jesus triunfante depois da morte, retornando em incomparável manifestação de imortalidade gloriosa, vencedor das sombras e das dores. Então, nesse momento, vamos buscar elevar ao alto nossa mente, nossos pensamentos, lembrando aqui, como diz Joana, aqueles nossos entes queridos
que nos antecederam no retorno à pátria espiritual, à nossa verdadeira casa. Mas lembrando deles com alegria, lembrando deles como aqueles companheiros que caminharam ao nosso lado, não com saudade doentia, e que possamos oferecer a eles, como diz Ana, que logo perderão o brilho, viços, perfume, nem velas com luzes fracas que a eles não fazem uma falta, mas com o nosso esforço pessoal, estendendo as nossas mãos, o nosso coração, o nosso trabalho, ofertando auxílio àqueles que mais necessitam. É a forma de honrar esses nossos irmãos. E agradecermos a Deus nesse momento pela oportunidade que cada um de nós teve de conviver aqui por alguns anos, por algumas décadas, com esses entes queridos que, enquanto estiveram aqui encarnados, foram nossos pais, nossas mães, nossos irmãos, amigos, esposos, esposas. E na certeza que um dia todos nós nos reencontraremos novamente, nos abraçaremos, confraternizaremos e faremos planos para o futuro. Pai amado, Pai de infinita misericórdia e justiça, tem compaixão de todos nós. Envolve-nos com suas vibrações amorosas, com sua misericórdia de que somos tanto necessitados. Abençoe os nossos lares, as famílias, os amigos. E que nesta noite, nesse dia que a cristandade relembra aqueles que retornaram ao plano espiritual, que possamos também relembrar, não com dor, com alegria e agradecimento, por termos tido a oportunidade de caminharmos ao lado desses queridos irmãos que com certeza se encontram ao nosso lado, torcendo por nós, vibrando por nós, da mesma maneira como vibramos por eles. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Jesus. E aqui deixamos um beijo no coração de todos esses nossos queridos que não estão mortos e sim vivos. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Nesse momento, né, mais uma vez agradecemos a presença de todos aqui e eu passo a palavra para a Rosângela, que vai fazer a nossa palestra da noite de hoje. Rosângela, a palavra está com você. Eu acho que a Rosângela teve um problema. Vai de volta. Pode... É 8 e... Você vai... Hoje são até 20h40. 20h40, né? Isso, a palavra está com você, Rosângela. Tá. Boa noite mais uma vez a toda, Ana, né? Márcia. Nós vamos fazer uma reflexão, né? E uma data bastante importante, como foi dito pela Rose, na cristandade, né? Para todos nós. Dia de finados. E a gente sabe que, até eu vou deixar o finalzinho para a gente conversar um pouquinho mais, porque essa página lida por ela, no começo, ela deu Joana foi perfeita no que ela trouxe, né, as informações, nas nossas reflexões que precisam ser feitas, e devem ser feitas não apenas nessa data, porque foi uma data estipulada para, vamos dizer, comemorar, entre aspas, dia de finados, mas a gente sabe que é dia de vida. E o dia de vida são todos os dias enquanto estamos encarnados e também desencarnados, porque a vida é ad eterno, né?
nós sabemos disso. Mas hoje a gente vai fazer uma reflexão, até que Joana faz no livro dela, Jesus e o Evangelho, a Psicologia Profunda, é uma página do Espírito Miguel, que está no capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita, que trata exatamente sobre a piedade. A piedade, e a gente sabe que é um sentimento que, atualmente, nós temos visto, assim, bem, como eu poderia usar uma palavra assim, não tendo tanto valor para algumas pessoas, não sendo utilizado por muitos de nós encarnados com respeito, com carinho, com serenidade, porque esse sentimento da piedade é algo que a gente... ele é muito profundo, é um tema muito profundo, e Joana traz para nós, fazendo esse estudo da piedade, e a gente acaba lendo esse texto, concluindo o quanto essa questão de sermos piedosos, trabalharmos essa piedade, ela é importante para todos nós. Eu posso até falar assim, eu tenho pena, ninguém tem que ter pena de ninguém. Né? A coisa mais triste é quando fala, mas eu tô com tanta pena da fulana. Gente, isso daí acho que diminui muito, sabe, a pessoa. Enquanto a piedade ela tem um outro valor, a piedade ela traz para nós eu penso até, ela retira de dentro de nós aquele sentimento mais fluido, mais profundo que nós temos, que todos nós temos. Todos nós fomos criados com sentimentos do amor, da piedade, da beneficência, da generosidade, não é? Porque Deus não criaria os seres humanos com tendências, vamos dizer assim, a ser egoísta, a ser mau, a ser impiedoso. Não. Nós que fizemos, no decorrer da nossa existência, que escolhemos. Eu escolho ser impiedoso, eu escolho ser intolerante, eu escolho ser uma pessoa de difícil contato. Então, são escolhas. Porque Joana, ela começa assim, primeiro retirado de São Marcos, no capítulo 12, versículo 44, o mesmo de tudo o que tinha para o seu sustento. Caracterizou todo o ministério de Jesus o sentimento da piedade, que mostrou sua humanidade acima de todos os homens. Muitos de nós que estudamos e conhecemos essa trajetória do Mestre no nosso planeta, ele trouxe esse sentimento de piedade. Tanto, uma prova imensa é que quando ele nos perdoa da cruz. Ele não nos perdoa atrás de uma mesa, ele não nos perdoa debaixo de uma árvore, ele não nos perdoa com os pezinhos dele molhando o rio. Não, ele perdoa, Pai, ele pede perdão. Desculpa, ele pede perdão, né, a Deus por nós. Ele estava preso na cruz. Olha que demonstração, né, que ele dá a todos nós e que lição ele dá a todos nós. E, às vezes, a gente encontra dificuldade de estarmos, vamos dizer, às vezes a gente está bem, está dentro da nossa casa, ou no nosso trabalho, ou no que for, muito bem, obrigado, mas não conseguimos ter esse sentimento de piedade pelo outro. Enquanto Jesus, estando na situação que ele estava, ele conseguiu exercer este sentimento. Não há mais como falar assim, Rosângela, mas é Jesus, não é? Não tem como. Sim, é Jesus, claro.
nós não vamos ter esse sentimento de piedade à torta e à direita. Não, ainda não vamos ter. Mas se eu não consigo ter um sentimento de piedade, eu preciso, pelo menos, trabalhar a questão da tolerância. E não da pena, porque pena é desmerecer o outro. É algo assim, às vezes é como se a gente... E isso a gente utiliza, às vezes, essa palavra de forma equivocada. Eu tive tanta pena da fulana, sabe? Parece que... Quem é que gosta de se sentir assim, que o outro tem pena dela? Parece que ela é alguém que não vai dar um passo, alguém incompetente na vida, alguém que não vai ser nada, né? Então, ele traz, e Joana traz para nós que Jesus, ele caracterizou, é como se ele usando a palavra moderna de hoje, né? Ele montou todo o ministério dele em cima do sentimento da piedade, né? Ele elaborou tudo isso, né, em cima do sentimento da piedade. Ela continua dizendo aqui no outro parágrafo que, compreendendo a fragilidade da estrutura moral dos indivíduos e das massas, nas quais perdiam a sua identidade pessoal, orumbado pelas sombras, né, da ignorância a respeito das excelentes conquistas do espírito imortal, né? Então, ele fez-se compassivo e misericordioso em todas as situações, a fim de melhor ajudar mesmo aqueles que desconheciam o milagre da compaixão. Olha que lindo, o milagre da compaixão. Porque quando a gente para na questão em relação à piedade, e da piedade é como se fosse um passo a mais para a gente chegar no quê? Na compaixão. A gente sentir dentro da gente, não é a gente sofrer, se descabelar, não. A compaixão é aquilo que a gente sente, que o outro está sentindo, mas está junto dele. A dor dele também dói no coração da gente, embora nós estejamos, algumas vezes, tendo que ser fortes para lidar. Então, compaixão, empatia, é você ver aquela criatura que está passando por muitas dificuldades, é você estar ali ou ajudando financeiramente ou não financeiramente, estando presente. Quantas vezes a pessoa só quer o quê? Alguém que ouça. Quantas vezes a pessoa só quer o quê? Alguém que segure as mãos, né? Ou um ombro para chorar. Tá? E aí eu me lembro de uma história que tinha uma senhora, uma senhorinha, né? E ela tinha um neto, e ela sempre perguntou, eu já até comentei, perguntava para o neto assim, filho, meu neto, qual é qual a parte mais importante do corpo? Aí ele falava assim, os olhos. Ela, não, porque tem muitas pessoas que não têm a visão, e elas vivem, e elas conseguem atravessar toda a dificuldade dela. Aí, isso. As pernas. Eu perguntava outra vez, as pernas. Não, porque as pessoas não vai ser a questão dela não ter pernas, que a pessoa não possa seguir na vida, e assim sucessivamente. E aí, morreu o avô, né? O avô morreu, aí eles foram para o cemitério, tal, aí ela, muito chorosa, ela virou para o neto e falou assim, meu filho, qual a parte do corpo mais importante? Aí ele foi falar coisa e falou assim, não, meu filho, nesse momento está sendo para mim o seu ombro. Olha só, porque aqui no seu ombro eu estou encontrando o apoio, o amparo que eu estou precisando tanto nessa hora, né? Então, a gente vê exatamente a Joana nos trazendo isso, porque Jesus sabia da fragilidade, né, da estrutura moral dos indivíduos e das massas. Aqueles que lá estavam, acompanhando o sacrifício dele, a crucificação, foram os mesmos que muitos deles, ele curou. Ele desobsidiou,
ele ajudou de alguma forma, mas que lá estavam entorpecidos, que estavam pelo poder, né? Pela ignorância. Então, e Jesus tinha a piedade daquele povo que lá estava. Quando ele reparte o pão, eram 3 pães, 2 peixes, alguma coisa assim, ou o contrário, ali ele estava apiedado, porque aquelas pessoas estavam acompanhando quase que o dia inteiro para onde ele ia, porque elas estavam precisando também, além do alimento material, do alimento espiritual. Mas que interessante, ele podia fazer um discurso e alimentar as almas, mas só que tem momentos que as almas precisam do alimento material, e foi exatamente o que a gente estava falando, né, Carmen e Zé Marcos, no começo. Acho que nesse momento, não estou falando que nesse momento não tenha que ter o alimento espiritual, ele é importantíssimo, é necessário. Mas nesse momento em que estamos vivendo, em termos de humanidade, em termos, vamos dizer, de cidadãos brasileiros, é a questão da fome. Betinho falava que quem tem fome tem pressa. E é verdade. Porque, às vezes, até dando uma saca, uma bolsa, ou o que for, a gente vai estar fazendo, vai estar ali auxiliando aquela criatura, porque muitas vezes a gente não sabe o que tem dentro das caixas ou armários na casa de cada um. Algumas, às vezes, não tem nem armário, não tem nem geladeira, não tem nada. Né? Então, e ela continua dizendo, não os lamentava, nem Jesus não os lamentava, nem lhe estimulava a penúria interior, envolvendo-os em miserabilidade. Antes, os alcançava ao reino de Deus, alçava ao reino de Deus que nele se encontrava e podia ser conquistado com bem como qualquer tesouro que se deseje adquirir. E é verdade. Então, muitas vezes, e a gente vê isso, essa questão dessa piedade, né? A gente tem que saber o que é essa piedade em relação ao outro, né? Dentro, vamos dizer assim, até dessa questão do sustento alimentar. Às vezes, não podemos dar muita coisa, mas o que dermos provavelmente vai ajudar aquela criatura de alguma forma. Eu me lembro que tem uma história muito interessante. Eu não lembro onde que eu escutei essa história, que um jovenzinho chegou na casa de uma senhora e pediu um copo de leite, ele estava com fome. E a senhora prontamente, ela tinha um leite, ela deu um copo de leite para ele, tal, e anos se passaram. E um dia, essa senhora foi parar no hospital, e ficou muito, muito mal mesmo. Mas aí ela foi melhorando aqui, melhorando dali, a neta também acompanhando, tá. E aí chegou a conta do hospital. Chegou a conta do hospital, e quando a neta foi olhar, ela ficou desesperada, porque a família era uma família pobre, né? Foi uma situação assim que não teve como, né? E aí chegou um rapaz, um médico jovem, chegou perto, né, e viu as duas chorando, e passou, né, veio a administração do hospital e deu a alta dela. E aí ela falou assim, mas como é que eu vou ter alta se eu não tenho dinheiro para pagar? E aí a administração do hospital diz assim para ela, mas não se preocupe, a sua conta já está paga. Ela falou, mas quem que pagou a minha conta? E aí, quando ela olha a conta, né, veio a conta, o valor, não veio a conta. E embaixo, assim, paga devido a um copo de leite. Olha que barato. A conta tinha sido paga já lá atrás, quando ela deu um copo de leite para um menino que bateu na porta dela. Então, essa é a piedade, porque a gente não sabe. Hoje, se a gente utiliza, age dessa forma, a gente não sabe. E eu acho muito interessante que eu ouvi também que, por exemplo, quando a gente ajuda alguém, tá, de alguma forma, nós não podemos esquecer que os amigos espirituais daquela
pessoa que foi auxiliada, que a gente provavelmente nunca vai conhecer, mas eles sabem quem somos nós. E ele ou eles, nos ajudam. Quantas pessoas ou quantas vezes fomos auxiliados em alguma coisa que você fala assim, mas, meu Deus, como é que isso aconteceu assim? Meu Deus, olha que coisa boa aconteceu, veio, né? E a gente fica procurando saber quem será que pode ter me ajudado. Não importa. Porque Emmanuel que coloca, né? O bem que você faça em algum lugar é seu advogado em toda parte. Então, essa piedade, esse sentimento de piedade que Joana nos convoca, nos convida, é exatamente para nós trabalharmos isso. E ela continua dizendo assim, eu vou pulando, tá? Não vou ler todo o parágrafo. No outro parágrafo, ela diz, a de Jesus, né? Porém, não era piedade convencional, que logo passa. Assim se afasta do fator que inspira ternura. Porque tem aquela piedade convencional, né? Coitado, eu vou e ajudo, pô. Eu tenho que ajudar, porque eu tenho... Não. A dele não era convencional. Tampouco se fazia humilhante para quem a recebia, colocando o ser em postura inferior, nunca mesmo considerando traço de desdita, mas sempre como uma experiência de crescimento interior, a dificuldade que se postava. Porque, às vezes, como a gente estava falando sobre as cestas básicas, essa coisa toda, tem pessoas que elas pedem porque não têm mesmo condições, tal. Mas tem pessoas que, às vezes, elas se sentem assim tão não vou usar a palavra humilhada, alguns talvez, outras, o orgulho fala bem alto, né? Mas tem outras que, às vezes, por exemplo, na minha visão, a gente sempre pensa assim, que quem precisa de cesta básica, quem está lá na rua, coitado, mora não sei aonde, mas muitas vezes tem trabalhadores da casa espírita que precisam ser auxiliados. Tem trabalhadores que pedem, mas tem trabalhadores que são orgulhosos, que ele está necessitado, ele está precisando, e às vezes ele fica naquela, eu não vou pedir, porque olha que vão pensar que eu não estou bem na vida. Mas não está bem na vida, pede. Não está bem na vida, a casa observa, opa, estou achando fulano de tal assim, meio estranho, porque isso já acontece. Né? E, Zé, você que trabalha mais diretamente com isso, não acontece, muitas vezes, do próprio trabalhador ser o necessitado. Posso falar? Oi, pode falar. No momento, nós, dentro do CEOI, dessas 550, 12 são para trabalhadores. Pois é. Tá? O que está difícil. Isso aí, então, com a situação difícil, desde a pandemia, vem passando uma fase difícil. Pois é, né? E isso é o que Joana está nos dizendo, sim. E são experiências, né, como ela diz assim, que Jesus, nunca mesmo considerando tratar-se de disto, mas sempre como uma experiência de crescimento interior, a dificuldade que se arrostava, né? Quer dizer, a piedade do Cristo, ela nos traz que não era uma piedade convencional. E quantas vezes já aconteceu, pelo menos também na minha época, eu acredito que posteriormente, lá de pessoas, vamos dizer, assistidas, chegarem e falarem assim, olha, a partir de hoje eu não preciso mais de cesta básica. Pode passar, dar o meu lugar para outra pessoa. E para elas, para muitos, é uma grande vitória. Ela chegar e falar assim, olha, não preciso já, na minha época eu já tive exemplos disso daí. Olha que coisa boa, né? A pessoa poder falar, eu não preciso mais. Às vezes eu acho assim muito complicado quando às vezes fazem assim, tem pessoas que equivocadamente falam assim, minha avó pegou cesta básica, minha mãe pegou cesta básica, minha neta está pegando cesta básica. Opa, é alguma coisa então não boa. Porque
passar de vó para pai para filha, alguma coisa assim. Né? Mas, e hoje, principalmente hoje, que estamos vivendo momentos muito difíceis economicamente falando, a gente vai ver isso daí. Né? Muitas vezes, pessoas que antes não precisavam e que hoje estão precisando. Pessoas que tinham pequenas empresas e que perderam tudo. Né? Aí continua aqui ela dizendo, rico de potências extrafísicas, Jesus não as exibia, utilizando-as somente quando podiam auxiliar a liberar do testemunho áspero da provação que alguém carpia. Então, até para nós utilizarmos esse sentimento da piedade, nós temos que utilizá-lo com amor e com respeito ao outro, não é? E não, às vezes, uma vez eu vi tipo uma mensagenzinha, um gifzinho, um senhor de cartola, desenho de cartola, umas pessoas pobres, um casal e as crianças sentadas assim, na calçada, né? Desenho, e ele com aquele pauzinho de tirar selfie, ele dando um dinheiro e tirando selfie. Eu achei uma crítica, né? Na qual muitas vezes você fez, acabou, pronto, sabe? E Jesus trazia esse exemplo. Outro parágrafo, ela vai dizer assim: a piedade é sentimento excelso, porque parte da emoção que comparte a dor do seu próximo e busca diminuí-la. Olha só o que Joana fala. É um sentimento excelso, porque parte da emoção que comparte a dor do seu próximo e busca diminuí-lo. A piedade é isso. Eu olho o meu próximo com amor, não com pena, não de forma assim orgulhosa, mas sim, né, buscando diminuir. Possuidor de potencial dinâmico não fica somente na expressão exterior, transformando-se em ação de beneficência, sem a qual esta última seria uma forma de filantropia. Aí a gente saber, né, exatamente como nós estamos atuando. Estamos atuando de que forma? Estamos prestando que tipo de auxílio? Esse sentimento da piedade, como nós utilizamos esse sentimento da piedade? Ela continua dizendo assim: a piedade é a dileta filha do amor, que surge no homem quando este se eleva, alcançando níveis de consciência mais condizentes com o seu estado de conquistador do infinito, que não cessa de servir. Porque a piedade, ela também vai, além de ser utilizada entre nós, ela também é utilizada pelos nossos maiores aos desencarnados. Quantos exemplos nós temos na literatura espírita de espíritos superiores usando esse sentimento com espíritos desencarnados que ainda trazem dentro de si o orgulho, o egoísmo, aqueles sentimentos de inferioridade que ainda acompanham. Não é porque ele desencarnou, ele não tem mais aquilo, ele ainda tem. Nós ainda levamos isso. Tá? Ela continua dizendo, expressa-se de 1000 maneiras, a piedade, desde a dor que punge aquele que a experimenta até as lágrimas que são vertidas sobre as feridas morais, balsamizando-as, ou o medicamento que se coloca nas pústulas exposta da degenerência orgânica. Quantas vezes, quando eu participava lá do trabalho lá do Curupaiti, e às vezes a gente entrava nos quartos, pedíamos licença para fazer uma prece, quem assim o quisesse, e quantas vezes nós vimos pessoas ali fazendo curativo, sabe? Com calor humano, com as mãos tão brilhantes, ajudando aqueles companheiros. Esses não eram enfermeiros, que muitas vezes não tinham muitos enfermeiros para fazer esse trabalho. Às vezes era um
um enfermo ajudando o outro. Quantas vezes? Eu falo para vocês que, para mim, o Curupaiti teve um papel muito importante na minha vida, foi assim, algo que me tocou muito, profundamente. Foi uma escola onde a gente, lá, quando nós íamos, nós pensávamos, né, algumas vezes, hoje eu vou para o Curupaiti, hoje eu vou fazer, hoje eu vou receber, não vai nada. Hoje eu vou dar, receber, não. Você vai receber. E eu digo a vocês, eu recebi muito ali. Muito. Até o trabalho, isso que a gente está fazendo aqui, para nós refletindo sobre a questão da piedade. Às vezes eu fico pensando quantas vezes eu ia lá e tinha um senhorzinho chamado Seu João. Nossa, ele não sabia ler. Era assim, ele adorava que quando eu levava ela a Natal, eu levava rabanada. Aí ele ficava esperando as rabanadas, aquela coisa toda, né? Quantas vezes ele falava, ele contava algumas histórias, e ele estava sendo muito mais generoso comigo do que eu achando que estava sendo generosa com ele. Ele estava sendo muito mais piedoso comigo do que eu sendo piedosa com ele, né? Então, nós sabemos que assim que Cristo veio nos trazer, nos ensinar esse sentimento de amor, ensinar e exemplificar, porque ele não só ensinou, ele exemplificou também, né? Como sermos pessoas piedosas. Aí, no outro parágrafo, ela diz: por isso, a piedade é discreta e ungida de amor, nunca se permitindo exibir o sofrimento de quem quer que seja, mas sabendo dissipar as sombras e acolhendo o amargor do próximo com a luz da alegria sem alarde. Porque a piedade é isso, ela tem que ser discreta e cheia de amor. A piedade que não é discreta nem cheia de amor é aquela piedade para sair no WhatsApp, para sair no Instagram, para sair no Facebook, para sair no Twitter, não é piedade. Olha, hoje eu sou piedosa. Não, não é piedade. A piedade é aquele sentimento o qual você faz e a pessoa, você nem espera nada. Porque no momento em que eu utilizo desse sentimento da piedade, esperando alguma recompensa, ou então alguma palavra assim, né? Ai, como você foi boa, acabou. Já perdeu todo o sentido desse sentimento chamado piedade. É não esperar nada. Né? E nem nada, nem daqui, nem do outro lado da vida, porque às vezes a gente fala assim, eu vou fazer para ver se eu ganho umas bônus horas. Já perdeu. Não vai ganhar bônus hora fake, né? Não vai ter bônus horas também, não. Tá? Continuando, polícia discreta, nunca tá. Jamais se cansa, porque é espontânea, rica de paciência, porque aprendeu a conviver com elegância, com a própria dificuldade íntima, superando-a. A piedade, ela jamais se cansa, realmente. Porque ela tem que ser, e ela é espontânea. Espontânea. Agiu. Pronto. Acabou. Segue. Vamos lá, vamos em frente. Né? Como Joana diz, né, que ela é rica de paciência. Às vezes a gente trabalha a questão da piedade, né, em relação ao outro, mas às vezes a gente quer que aquilo funcione logo. Meu Deus, não é possível. Essa pessoa é tão atendida, por que ela não muda de uma vez? Não. Até hoje, Deus é paciente conosco. Jesus é paciente conosco. Nosso anjo da guarda é paciente conosco. E olha que o que a gente recebe de auxílio, de amparo, e mesmo assim a gente não consegue compreender, né? Continuando, diz ela aqui: ademais, ao realizar sua parte, a piedade faz que o ser volva para dentro o pensamento e considere quanto gostaria de receber caso se encontrasse no estado que deplora no seu próximo, assim aumentando a capacidade de ajudar jovialmente, né?
como ela continua dizendo, que realizando sua parte, a piedade faz com que a gente volte para dentro do nosso pensamento e a gente passe assim, meu Deus, como eu queria ser recebido ou receber esse sentimento. Porque é o se colocar no lugar do outro. E se muitos de nós, eu falo em termos de humanidade, nos colocássemos no lugar do próximo, quanto nós não seríamos auxiliados, e quanto nós não estaríamos auxiliando, e quanto a humanidade não estaria caminhando bem melhor para, vamos dizer, para a luz de todos nós. Não é, vamos dizer, eu quero a melhoria do meu país. Não, eu quero a melhoria do planeta, a melhoria da humanidade. Não adianta eu falar que eu quero a melhoria da minha cidade, ou da minha casa, ou do meu país, se nós vivemos em rede. Nós vivemos em equipe, uma comunidade. Eu acho que é no livro dos médiuns, o na Gênese, que diz assim, que a humanidade, né, a felicidade é quando moralizar-se toda a humanidade. Você vai obter essa felicidade quando moralizar, quando se tornar comum. Eu fazer o bem ao outro é comum, é natural. Não precisa ir para o Jornal Nacional, nem para ir para qualquer Record, nem para ir para lugar nenhum. É natural, eu estou ajudando, é natural. A gente, às vezes, já até conversei, acho que foi até com a Carmen, que nós conversamos uma vez, as pessoas ficam assim, assustadas, encontrou uma uma maleta de dinheiro, não tem nem emprego e devolveu. Mas é normal, o normal é isso. Não te pertence, devolve. O anormal é você ficar com algo que não te pertence. Né? É o que Joana vai nos falando. E ela vai falando aqui também, ela diz assim, Jesus, homem, assim compreendeu a necessidade de viver e ensinar piedade, chegando a ser peremptório em a narrativa do órgão da viúva, que deu mesmo tudo o que tinha para o seu sustento, deixando que se entenda haver sempre algo de que se pode dispor, embora seja o mínimo de valor, máximo essencial para a própria subsistência. Essa passagem do óbolo da viúva é exatamente um exemplo de piedade daquela criatura. Ela deu o que ia faltar. E aí, se eu não me engano, tem uma história que eu acredito que seja de Irmão X, que ele diz que depois que todos saíram do templo, chegou a pessoa que ia fazer a limpeza do templo. E aí, como perguntado, ele coloca assim, e essa pessoa que ia fazer a limpeza do templo, ela deu do trabalho dela. Ela deu do trabalho dela. Se o óbolo da viúva foi tão importante como e Jesus traz essa história, e mais modernamente, o Irmão X, ou outro espírito, eu não sei se é Hilário Silva, quem, ele fala que a pessoa que foi fazer varrer, ela deu também muito mais, porque ela deu do tempo dela, do trabalho dela, trabalhando, fazendo aquelas tarefas ali. Continua Joana dizendo, a piedade de Jesus, dignificando o ser humano, ele conviveu com pecadores e pessoas suspeitas, não se permitindo destacar, exceto pelas suas qualidades intrínsecas e pelo seu amor que se transformava em luz e pão, paz e unguento colocados sobre as almas em febre de paixões. Podemos ver um sentimento de piedade quando ele é preso no horto. No horto. E aí, quando Judas chega lá com os guardas, como que ele fala? Aqui vem, amigo. Ele sabia que ele ia ser traído. Ele sabia, ele podia falar qualquer coisa, mas ele foi tão piedoso que ele fala, aqui vem, amigo. E aí a gente traz para nós, né? Nossa, mãe, quando a gente sabe que a pessoa está querendo comer o nosso fígado, a gente fica, imagina, eu vou chamar de amigo? Ela quer puxar meu tapete?
quer ficar com o meu cargo na casa espírita, vamos botar assim, quer ficar lá no lugar que eu fico, ou quer ficar no meu trabalho, não sei o quê. Imagina, Jesus chamou de amigo, e Jesus sabia que ele ia ser traído, que ele estava para entregá-lo, né? Continua, Joana, a nossa reflexão. A sua compreensão de Jesus, das necessidades humanas, é a expressão de piedade no seu sentido mais profundo. Aí a gente fala assim, nossa, mas eu estou tão longe disso, mas a gente ainda já está melhor do que estava no começo. Muito, pode ser, e talvez sim, né? Lógico. Ainda não tenhamos essa compreensão, não, das necessidades humanas. A gente compreende alguma coisinha aqui, outra ali, tal, bem na superfície, né? Na profundidade ainda não. Mas estamos no trabalho. Isso é importante. Não quer dizer que eu hoje não tenha, vamos dizer, alguns, vamos dizer assim, raiozinhos de piedade, que eu sou uma pessoa impiedosa. Não. Às vezes, eu ainda estou na fase de ser piedosa a mais com os meus. Mas já é um começo. Talvez, no passado, eu não tivesse nem piedade com os meus. Né? Então, já é esse começo, já é esse trabalho que está sendo importante a ser feito e é dignificante em relação a isso. A Joana coloca aqui para nós, comportamento de mãe devotada e solícita, sempre atento à necessidade dos filhos, de discreto, mas trabalhador infatigável, para que tudo se encontre saudável, em ordem, na prole que tem aos seus cuidados. A piedade expressa as duas naturezas do ser, unindo-as, identificando-as, harmonizando-as em perfeita sincronia vibratória. Né? Aí, mais abaixo, Jesus conseguia esse desempenho por haver se autossuperado e transformado todos os seus anseios em empreendimentos empreendimentos de amor pela humanidade, a fim de erguê-la a Deus conforme ele próprio lograra. E aí a gente aqui para e reflete o seguinte, que Jesus disse uma frase, ele falou assim, o que eu faço, vós podeis fazer e muito mais. Então, não dá para eu falar assim, mas isso foi Jesus. Jesus disse que nós podemos fazer. Olha só. Então, ele ainda não deixou baratinho para a gente, não. Tipo assim, só eu que faço. Não, o que eu faço, vós podeis fazer e muito mais. Como diz aqui, transformado todos os anseios e empreendimentos de amor pela humanidade. E aí a gente viu, né, nesse século, em século passado, quantas pessoas que trabalharam em prol da humanidade. E hoje, às vezes, quando a gente vê algumas pessoas, seja criticando o próprio Francisco Cândido Xavier, seja criticando outros tantos missionários, da forma que for, né? É muito triste, porque essas pessoas, o que elas puderam dar de amor, elas deram. O que elas puderam trabalhar pelas pessoas, elas trabalharam. Eu me lembro de uma história, acho que é de Francisco de Assis, em que, mais ou menos a história é essa, né? Em que ele queria construir algo, e aí ele vai procurar Santa Clara, e Santa Clara diz para ele, né, um momento lá da situação, mas acho que ela chamava ele de paizinho, não lembro, né? Mas você é tão egoísta, e que ele fosse, não, eu egoísta? Imagina, não sei o que, tal. Aí ela falou para ele, você é egoísta porque esse bem que você... a igreja, acho que é uma igrejinha, alguma coisa assim. Talvez minha irmã lembre direitinho da história, né? Ele não queria como que se desfazer daquilo. Aí foi que ele parou e começou a ver e falou assim, nossa, mãe, é verdade, sabe? E às vezes isso acontece com a gente, às vezes a gente não quer se desfazer de algumas pequenas coisas, né? Às vezes a gente não quer se desfazer do nosso orgulho de raça, mas
como? Eu vou ter que ajudar, eu vou ter que fazer isso, eu vou ter que deixar algumas coisas que eu gosto para auxiliar o outro. Nossa, às vezes são pessoas que às vezes elas não querem auxiliar porque elas não querem melhorar de vida. Mas essa não é a nossa função. Para nós termos essa compreensão das necessidades humanas, nós precisamos, sim, desenvolver dentro de nós esse sentimento de piedade. Tá? Aí, vamos ver mais à frente. Vou escolher mais à frente aqui outro parágrafo. Não há, portanto, quem não se possa dispor ao mistério da piedade, porque esse sentimento pode ser, talvez, o mínimo que se possua quando se está carente, na desolação ou na miséria, significando o próprio sustento, mas que pode e deve ser repartido para auxiliar ou glorificar a vida. A Joana ela tá fazendo os convites, ela faz as colocações e nos traz aquele sinalzinho de alerta. Presta atenção. Não há, portanto, quem não se possa dispor ao mistério da piedade, porque esse sentimento pode ser, talvez, o mínimo que se possua quando se está carente, na desolação ou na miséria, significando o próprio sustento, que pode e deve ser repartido para auxiliar ou para glorificar a vida. Porque é muito interessante que tem muitas pessoas que, às vezes, não têm nada dentro da sua casa, mas se ela tiver um pouco de sal, ela divide com o vizinho. Se ela tiver uma outra situação qualquer, ela ajuda. Porque esse sentimento de piedade está dentro de nós. O problema é que, às vezes, a gente não quer retirar, e quando a gente quer retirá-lo, já está tarde. Já está tarde, dizendo assim, é hora de retornar e prestar conta. E aí é perguntado, vem cá, e o sentimento piedade que você falou que ia exercer, tal, não terão justificativas. E, principalmente, para muitos de nós, que somos conhecedores, ou somos aprendizes dessa doutrina. E a gente sabe disso, né? Talvez aquele que não tenha o conhecimento tenha uma certa ignorância das leis divinas, de tantos outros aspectos. Talvez ele esteja agindo ali por ignorância, porque ele não sabe, né? A gente pode falar assim, mas ele tem que saber, às vezes ele não sabe, pronto. Agora, muitos de nós que já estamos no caminho, nesse aprendizado do Evangelho do Cristo, a gente tem, sim, a obrigação de saber. Hoje, nós não podemos alegar que é ignorância em relação a isso. Tá? Então, só para terminar, eu vou citar só aqui o parágrafo em que ele fala assim: Jesus sempre demonstrou a sua humanidade, nunca se eximindo de participar da vida ativa da comunidade do seu tempo. As bodas de Caná, as atividades pesqueiras no Mar da Galileia, as visitas aos enfermos, os cultos na sinagoga, as visitas ao templo de Jerusalém, as festas tradicionais do seu país e do seu povo. Nunca se alienou a pretexto de estar construindo o reino de Deus. Jamais se excusou, sempre que convidado a opinar, a participar. Igualmente, não se omitiu em relação aos escorchantes impostos, o que não significa conivência com eles. Submetendo-se, inclusive, a um julgamento arbitrário e covarde, para demonstrar a sua aceitação das leis terrestres injustas, em restrita e final confiança nas divinas leis. E termina Joana dizendo, e deu mesmo, a sua piedade era sinal de compreensão do processo evolutivo pelo qual deveriam passar os homens que, aos sofrimentos, faziam jus, mas que os poderiam ter diminuído por esforço próprio
se entregasse aos mecanismos terapêuticos do amor que liberta. E deu mesmo de tudo o que tinha para seu sustento, lecionando à medida que mais se dá, mais se enriquece o coração de piedade e de alegria de viver. Esse pedaço que Joana coloca, eu achei muito interessante, que ele nunca se alienou a pretexto de estar construindo o reino de Deus, né? E às vezes há aquela alienação mesmo. Não, não vou não, porque ali, num ambiente sadio, saudável, eu estou aqui construindo o reino de Deus dentro de mim. Imagina, né? E às vezes acontece, por exemplo, eu, Rosângela, ainda tenho dificuldade para o trabalho em situação com pessoas em situação de rua. Eu ainda tenho. A dificuldade é minha, não é de quem está ali. Mas eu espero um dia poder vencer essa dificuldade, né? De estar ali trabalhando, de estar ali com aqueles companheiros. E eu digo a vocês assim, os vários seminários que à época eu participei do CEOI, que ocorriam nos domingos, eram excelentes, porque o pessoal do Domingo de Luz sempre faziam a diferença. E eu tinha uma sorte, porque toda vez que tinha uma atividade, eu sempre caía com teatro. E, olha, eram excelentes participantes. Davam um banho, assim, era uma alegria infinita, né? Então, hoje a gente nós falamos, o que Joana trouxe, né? Fazendo essa reflexão. O texto é maravilhoso, lendo o texto, é um texto grande, mas um texto muito interessante. Ela faz esse convite a todos nós. Ela faz convite, ela dá dicas, ela dá orientações, ela diz que Jesus praticou essa piedade, né, como ele praticou essa piedade, ela coloca para nós que nós podemos também praticar essa piedade, né? E a piedade em todos os sentidos, em todos os momentos, porque tanto aqui quanto do lado de lá, esse é um sentimento que está dentro de nós. Porque também, como desencarnados, nós também somos convidados a praticar essa piedade, né? E procurando falar um pouquinho hoje sobre o dia de hoje, que foi Dia de Finados, o texto maravilhoso que a Rosa trouxe, né, de Joana, muito interessante mesmo. Nós sabemos que alguns ainda estão muito presos vamos dizer, a esse tipo de comemoração, ainda muito pelo aspecto material, né? As flores, a limpeza do túmulo, a não sei o que, essas coisas todas, que a gente até entende, né, que alguns companheiros eles não têm essa compreensão. Mas o mais importante disso é nós sabermos o seguinte, que não há o fim, não há fim, né? A vida continua, estamos apenas em vibrações diferentes, amigos encarnados e desencarnados, né, que estamos nesse nosso trabalho em rede social, essa coisa toda, né, por essa plataforma. Nós sabemos que a continuidade da vida, o que perece é apenas o corpo, né, mas os nossos amores continuam, tanto aqui, encarnados, quanto lá, do lado de lá, desencarnados. Sabemos também que hoje, muitas vezes, é um dia para alguns espíritos importante, onde trabalhadores da espiritualidade têm a oportunidade de irem aos cemitérios e, às vezes, recolherem companheiros que ficam até assim como que perdidos, né? Então, quer queira, quer não, esse tipo de comemoração, né, também ajuda, auxilia nesse resgate. Porque quantos lá estão, que são resgatados, ou alguns que lá vão, porque os familiares lá estão chorando, relembrando, fazendo todo aquele processo ainda. Mas que nós não comemoramos o fim, e sim sempre a vida. E essa vida, como diz, né, a vida em abundância. E hoje mesmo eu fiz um pensamento, né, ao Fábio, a minha sogra, o pai, amigos que tive, né, e que nós sabemos que ninguém está morto, né?
nós estamos vivos e eternamente por aí, caminhando, né, nessa nossa estrada que vai nos levar, com toda certeza, a lugares onde iremos encontrar os nossos entes queridos. E também, hoje, mais especificamente, bem falando, né, que é um dia também que nós temos que também pensar nos nossos companheiros que saíram pelas portas mais difíceis, que eles, com toda certeza, sejam muito, mas extremamente amparados e estão acolhidos e serão orientados para buscarem, né, vamos dizer assim, um pouco mais de suavidade em seus corações, porque a gente sabe que tem muitos companheiros, né, que desertaram da vida, né, por motivos que a gente não tem nem, não importa a gente colocar os motivos, o que importa é a gente orar e pedir a Deus profundamente por eles, e em cada prece nossa, com toda certeza, cai nesses corações como um bálsamo divino. Que Deus nos abençoe e nos ilumine hoje e sempre. Agradecemos a Rosângela pelas suas reflexões, e como ela falou, tem muitos irmãos nossos que necessitam, né, das nossas preces, das nossas orações, do nosso carinho, e hoje em especial, terça-feira, nós estudamos o livro Memórias do Suicida, e sempre fazemos uma prece voltada para eles. Então, que o dia de hoje eles também possam receber o nosso carinho, onde quer que estejam, todos eles, né, que já se encontram no plano espiritual, que possam ser abençoados e receber a misericórdia do Senhor, assim como nós também queremos essa misericórdia para conosco. Então, para encerrarmos, eu vou pedir para a nossa irmã Ana Constantino abrir o microfone e fazer a nossa prece de encerramento. Vamos levar o pensamento em Deus, ao Mestre Jesus, Mãe Maria Santíssima. Por esse momento, estamos aqui em prece,